A paz de Deus a todos os irmãos. Vou trazer uma palavra nesta noite que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 8, começando pelo versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Amém? Melhor é o pouco com a justiça de Deus. Você vê que tem pessoas com muitas mesas fartas de tudo do bom e do melhor, uma casa mobiliada de tudo, né? Carros de diversas marcas. E aquela pessoa, irmão, não é feliz. E muitas das vezes aquele objeto que aquela pessoa possui são de coisas ilícitas, são de coisas que não agradam a Deus. São de coisas que mais na frente aquilo ali vai prejudicar aquela pessoa. Aquilo ali vai envergonhar, porque Satanás, ele quer envergonhar. Por um momento, a pessoa pensa que está prosperando, pensa que está tudo bem, que nada vai acontecer, que está tudo encoberto. Mas depois vem a rasteira do diabo, irmãos. Porque o diabo, ele não dá nada de mão beijada para ninguém. Entendeu? Para tudo há um propósito, irmãos. E o diabo, ele quer envergonhar, ele envergonha as pessoas. Você vê tantas pessoas bem-sucedidas, mas na frente explode, né? Aquele escândalo em cima de escândalo, tantas coisas que acontecem e aquela pessoa ali acaba perecendo, acaba acontecendo pior, se envergonhando e as pessoas falando mal, apontando aquela pessoa, irmãos, e é horrível. Então, por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios 16, 8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Então é melhor você se levantar de manhã, fazer oração ao Senhor, agradecer pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo mesmo que seja um trabalho simples, irmão, mas todo trabalho é honroso, todo trabalho é honrado por Deus, né? E aquilo que Deus dá pra gente, a gente tem que agradecer e não murmurar, né? E fazer tudo com justiça, com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com o aval de Deus, irmãos. É muito bom quando a gente, mesmo que você não tenha do bom e do melhor na sua casa, mas você tendo a paz de espírito, você tendo a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus te guiando em tudo que você for fazer. Não há coisa melhor, irmãos. Coisa melhor não há. Não é. É melhor você tomar o seu café com seu pãozinho francês de manhã, sem ter outra coisa para você comer, que mesmo que seja só o cafezinho e o pão, agradeça a Deus. Que muitos por aí não tem nem o pão que você tem na sua mesa e você não agradece, né, irmãos? Então, vamos agradecer a Deus. É melhor do que a mesa farta, né? E com desgraça, com desgosto, com choro, o meu pão de dores, né, irmãos? Porque aquilo que é ilícito, aquilo ali não vem de Deus. E aquilo ali vai trazer prejuízo para você. Amém? E aqui no versículo 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor nós sermos humildes, simples, do que ser soberbo, irmãos. Porque do soberbo, com a pessoa soberba, depois vem a queda, né? Depois vem o engano, depois vem todo atrapalho, e não é bom. O bom é a gente aprender mais de Deus, é procurar andar retamente na presença do Senhor, buscar sempre estar na vontade de Deus. E tudo que vinha a ser, tudo que não vem de Deus, irmãos, não é bom para nós, né? Tudo aquilo que não vem do Senhor não é bom para mim nem para você. E Deus quer o melhor para nós. E o melhor, muitas das vezes, não é aquilo que o seu vizinho tem, que seu conhecido tem, que as pessoas ricas têm, que você não pode ter. Isso aí você pode ter mais na frente, você trabalhando com esforço, né? Pedindo força a Deus, saúde. Que não é pecado a gente ter as coisas, mas é pecado quando aquilo não vem de Deus, quando aquilo é uma coisa ilícita, aquilo que vai trazer prejuízo para você, vai prejudicar você, vai prejudicar a sua família, como a gente vê aí, né, nos jornais, irmãos, muitas pessoas perdendo os bens,
Muitas pessoas sendo envergonhadas, indo presas, né? Muitas pessoas se decepcionando, caindo literalmente do cavalo, né, irmãos? Como diz o ditado. E é desse jeito, dessa forma. E Deus, ele não quer envergonhar ninguém. Deus quer que a gente tenha as coisas com o suor do nosso rosto, né? Que a gente tenha as coisas com honestidade. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. E aqui no versículo 25 diz: o caminho que parece direito ao homem, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte, são caminhos de morte, são caminhos de dores, são caminhos que não agradam a Deus, são caminhos difíceis, são caminhos, como se diz na palavra do Senhor, são portas largas, né, irmãos? Portas largas, e muitos vão entrar por elas, né? Tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas, principalmente pessoas jovens que estão antecipando a sua partida, né? Por quê? Porque eles estão procurando o caminho mais fácil, que é a porta larga. E na porta larga, as pessoas vão encontrar tantas coisas que não agradam a Deus, irmãos. Olha, foi coisas que não agradam a Deus, está na porta larga, né? Coisas que Deus se entristece, que é abominável aos olhos do Senhor. E não tem como a vida da pessoa prosseguir bem. Não tem como as coisas dar certo. Se começou errado, vai terminar errado. Não tem jeito, irmãos. Vamos fazer as coisas do jeito de Deus. Muitas pessoas querem a facilidade, né? E não querem, irmãos, compromisso com as coisas certas, com as coisas de Deus, né? Elas não temem a Jesus. Elas não querem compromisso com a palavra de Deus, porque Deus, ele vai corrigir. Porque a Bíblia diz: vinde como estáis, mas não permaneceis como estáis, né? Então, Deus, ele vai nos corrigir através da sua palavra. Mas nós temos que ter o nosso coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa entrar e possa mudar os nossos pensamentos, as nossas práticas, tudo que nós fazíamos antes, irmãos, que a gente vinha abandonar a vida de pecado, a vida de erros, a vida de prostituição, a vida de fornicação, a vida de festa, de farras, de bebida, de drogas, tudo aquilo que se fazia antes de conhecer a Jesus, deixar para lá, irmãos, e viver uma nova vida, uma vida de libertação, porque é isso que o Senhor quer para mim e para você, que nós viemos ser libertos, né, irmãos? E tem pessoas que não temem a Jesus, né? Preferem os caminhos errados. E temos que entender, irmão, que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. A Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, né? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, ele vai entrar, o Espírito Santo de Deus vai entrar. Nós abrimos a porta da nossa casa e convidar o Senhor para entrar, ele vai entrar, irmãos, né? E grande vai ser a vitória. E Deus, ele nos entende, né? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolhermos que caminho nós queremos andar, né? Que caminhos nós queremos andar, e para escolhermos o que nós vamos praticar, o que nós vamos fazer na nossa vida, irmãos. Deus não força nem a mim, nem a você a fazer nada, né? Então a escolha é nossa. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, irmãos, que tudo que nós plantamos de ruim, nós vamos colher. E depois que começarmos a colher, nós não podemos reclamar de Deus, porque foi nós que escolhemos andar em caminhos errados. Então Deus não tem culpa. Muitos culpam, né? Deus diz: Deus, eu estou nessa vida porque o Senhor não me ajuda, o Senhor não faz nada por mim, Senhor. Muitas pessoas são ingratas por natureza, né? Elas não têm gratidão nenhuma por Deus. E elas querem, quanto mais ela vê as outras pessoas terem, possuir, elas querem também, né? Mas elas não sabem o preço que aquela pessoa muitas das vezes pagou, irmãos. Às vezes a gente só quer as coisas boas das pessoas, mas a gente não vê o que aquela pessoa passou, a dificuldade, quantas vezes ela chorou, quantas vezes ela foi humilhada, quantas vezes ela foi desprezada, quantas vezes ela se aborreceu, quantas vezes aconteceu coisas ruins com ela, né, irmãos? Noites escuras, coisas difíceis, né? E tempestades que ela teve que passar. Ninguém vê isso, irmãos. Então,
Deus quer que cada um de nós, como do suor do nosso rosto, que nós venhamos nos esforçar, irmãos, nos esforçar, amém? E não venhamos ter inveja, porque inveja é um sentimento que vem do inferno, irmãos. É um sentimento do diabo, do maligno. Deus não se agrada de pessoas que têm inveja, irmãos. Que coisa mais feia. Nós temos que nos alegrar. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, né? Se você vê uma pessoa passando dificuldade e você puder ajudar, você ajuda, irmãos. Ajuda com oração, ajuda com algo que você tiver. Se você tiver uma condição financeira, você ajuda. Não precisa ter uma situação financeira boa. Você ajuda com um alimento, você ajuda com qualquer coisa. Mas que você venha ajudar. Mas tem pessoas que não se alegram quando vê o seu irmão prosperando. Se seu irmão compra um carro, ou compra uma roupa, ou compra um calçado, ou sei lá, é promovido no emprego dele. Em vez da pessoa se alegrar, não. A pessoa fica invejando ali, a pessoa fica com raiva, fica triste, irmãos. E não é bom a gente ter esse sentimento, não. Repreenda esse sentimento. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, repreenda, viu? Peça perdão a Deus e recomece, irmãos. Nunca é tarde. Enquanto nós existimos aqui na terra, não é tarde para a gente reconhecer os nossos erros. E Deus se agrada quando a gente reconhece que nós estamos errados em algo e nos consertamos. Deus se agrada, porque Deus só quer o nosso bem. Entendeu? Então a palavra do Senhor diz: há caminho para um homem que parece direito, mas o fim dele é caminho de morte, né? Porque ele diz que aquele caminho que ele está andando, das vezes as pessoas aconselham, mas não vá por esse caminho, não faça isso, não vá para tal lugar, não tenha aquela pessoa como companhia sua, não vai dar certo, aquela pessoa é envolvida nisso, é envolvida em coisas que não agradam a Deus, né? Anda em caminhos errados e a pessoa não escuta. Depois a pessoa acontece alguma coisa, a pessoa se prejudica, aí vai o quê? Culpar o quê? A quem? Culpar a Deus. E Deus não tem culpa. Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós. Então cabe a mim, cabe a você ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, irmãos. Aquele que obedece a Deus, ele jamais vai cair em precipício. Aquele que obedece à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, ele jamais vai cair em armadilha, em emboscada, em laços. Não vai, irmãos, porque Deus ele vai nos conduzindo. Seja mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que tudo vai dar certo para você. Amém, irmãos? Vamos procurar sempre agradar ao Senhor, né? Porque quando a gente procura agradar ao Senhor, que o Senhor se agrada daquilo que nós fazemos, tudo passa a dar certo, irmãos. Até aquilo que tinha que dar errado passa a dar certo. Então, às vezes nós estamos colhendo aquilo mesmo que nós plantamos de errado, né? Então, se começou errado, vai terminar errado. Tá certo, irmãos? Então, essa é a palavra, eu senti no meu coração de trazer essa palavra, que nós viemos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha se embaraçar com as coisas desse mundo, que a gente não venha se atrapalhar, a gente não venha se prejudicar e nem prejudicar a nossa família. Você vê muitas pessoas caem em laço e saem arrastando, arrasta mãe, arrasta pai, arrasta irmãos, arrasta sobrinhos, arrasta primos. Quantas coisas a gente não vê aí nas TV, nos jornais, nos noticiários, irmãos, né? Que, por exemplo, a pessoa se envolveu com uma pessoa errada, com um rapaz errado, ou o rapaz se envolveu com uma moça errada. De repente, alguém vai ter algum tipo de acerto de conta com aquela pessoa, né? E aí a família vai entrar no meio para defender. Então, acaba que a vida daquelas pessoas também vão ser ceifadas, irmãos. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus, antes da gente se envolver com qualquer coisa ou com qualquer pessoa, a gente orar ao Senhor, né, irmãos? A gente obedecer a voz do Espírito Santo de Deus e pedir conselho ao Senhor, tá sempre lendo a palavra de Deus, orando a Deus. E é isso, irmãos. A palavra foi essa. Eu creio que alguém está precisando ouvir essa palavra, porque é uma palavra de despertamento, né? Para a gente se despertar. A gente despertar, irmãos, porque nem todo mundo é nosso amigo. Nem todo mundo, porque
frequenta a nossa casa, porque ri com a gente, porque participa de algum jantar, de algum almoço, né? Participa de alguma coisa, de algum afazeres conosco, é nosso amigo, irmãos, né? Então nós temos que confiar somente em Deus, confiar no Senhor, depositar nossa confiança no altar de Deus, confiar nele, somente nele, irmãos, porque tem muitas pessoas que se diz que são amigos, mas esses amigos, né, é que estão ceifando a vida de dessa pessoa que diz que fulano é meu amigo, é praticamente meu irmão, come na minha casa, dorme na minha casa, minha mãe trata como se fosse filho dela, ele chama ela de mãe. Quantos casos a gente não vê assim, irmãos? Quantos casos a gente não vê assim? E no final não acaba nada bom, nada bem, né? A gente já sabe muito bem como isso vai acabar, tá certo, irmão? Claro que tem pessoas verdadeiras, pessoas boas também, mas no mundo que nós estamos, né? Hoje, com as coisas que estão acontecendo, nós temos que despertar, irmãos, cada vez mais. Despertar, procurar estar sempre no altar de Deus, pedindo a Deus renovo, força, fortalecimento, livramento para nós, para nossa família, e orando uns pelos outros, orando pela nossa nação, orando pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vizinhança, pelos conhecidos, pelas pessoas que a gente também não conhece, orar, né, pelas pessoas, irmãos, porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos, assim diz a palavra do Senhor. Então vamos orar, vamos fazer o bem para a gente colher o bem. Amém? Que Jesus abençoe a todos vocês e que essa palavra você venha guardar no seu coração para que você não venha nunca se desviar da presença de Deus, e você que não está na presença de Deus, venha para a presença de Deus, porque é o melhor caminho, irmãos. É a melhor coisa a se fazer, porque o diabo tem enganado muitas pessoas por aí, mas Deus, Ele quer trazer paz dentro do teu lar, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer livramento, Ele quer trazer saúde, né? Tudo isso Ele quer trazer. Então, irmãos, muitos lares têm muitas coisas, né? Muitos bens materiais, dinheiro, tem fartura de tudo, mas não tem a presença de Deus. Então não adianta, sem a presença de Deus, irmãos, não adianta. É melhor nós termos um pouquinho, né? Um pouquinho, agradecer a Deus e ter a presença de Deus, ter a paz, poder dormir com a nossa consciência tranquila, né? Sem nos preocupar com nada, irmãos. Então é isso, é essa palavra que eu quero trazer, né? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.